E aí, amigos, vamos estudar hoje o capítulo 8 do livro de Mateus. Vamos ver aqui o que a gente vai aprender hoje nesse capítulo. Talvez a gente consiga estudar o capítulo 9 também. Mas vamos lá. Aqui vamos estudar o capítulo 8, né? Dá um zoom aqui direitinho. Aí. Aqui. Como vocês podem observar, eu marquei esse título aqui de verde. Por quê? Toda vez que tratar no Novo Testamento, tanto no Novo como no Velho, quando se tratar de um milagre, você pode marcar o título, né, de verde. Ou você pode escolher uma cor que você, de sua preferência, para marcar títulos onde naquela situação vai acontecer um milagre. E o versículo também onde se encontra o milagre, você marca também. Então aqui diz assim, a cura de um leproso. Então já marquei o título, que versículo 2, marquei de azul, diz assim, ó. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então aqui aconteceu o milagre, que a gente marcou, versículo 3 de verde. Aqui o próximo título, né? A cura do criado de um centurião. Também é uma história de um milagre também, que você já conhece bem. De onde se encontra o milagre, se encontra aqui no versículo 13, que diz assim, ó. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. E aqui mais embaixo aqui o próximo título diz assim, a cura da sogra de Pedro, outra cura também. E o versículo 15 fala a cura, né? Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Certo? Aqui o versículo 15. Próximo título, muitas outras curas. Chegando à tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, certo? E aqui versículo 17, marquei de rosa, quando está marcado aqui você já sabe, né? Porque é um versículo que se encontra no Antigo Testamento. Vamos lá, diz assim, ó. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Onde se encontra isso lá no Antigo Testamento? Aqui no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha. Aqui o livro de Isaías, capítulo 53, o versículo aqui é o 4, né? Diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então aqui, o versículo lá que se encontra em Mateus 8, 17. Então vamos voltar lá. Então estamos de volta aqui, vamos ver aqui, descer mais aqui, vamos ver o que nós temos mais de informações. Esse título eu não marquei, né? Jesus põe a prova os que querem seguir, não marquei. Aqui é outra situação de marcar os títulos, certo? Eu marquei aqui de laranja aqui, né? E de verde aqui. Por quê? De verde porque se trata de um milagre, porém um milagre da natureza, certo? Quando se envolve um milagre que envolve a natureza e não pessoas, aí eu marco de verde as bolinhas e de laranjada porque é um tema bastante conhecido e muito interessante. Aí eu marco de laranja, certo? Então vamos lá. Que diz no versículo 26, assim, ó. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos dos homens de pequena fé? E levantando-se, o que aconteceu? Repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. Então, um milagre aqui que Deus fez, né? Com a revolta que estava o mar, e Deus fez com que a tempestade se acalmasse. A cura de 2 endemoniados gadarenos. Aqui nós temos versículo 29. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? O que a gente aprende aqui com esse versículo 29? Aqui é os demônios, né, que estavam incorporados na pessoa lá, que estava possuída, falou para Jesus. Eles gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, isso quer dizer, irmãos, que
O que muitos dizem por aí, dizendo que os demônios hoje estão no inferno, estão queimando, isso é mentira, certo? Porque os demônios estão soltinhos e possuem pessoas aí, e eles não estão no inferno. E eles sabem que existe o tempo que eles vão ser atormentados, certo? Que vão ser lançados no fogo, né? Lá em Apocalipse apresenta. Então hoje eles não estão sendo atormentados, estão soltos. Versículo 31 diz assim: então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Certo? O que os demônios queriam? Ele estava atormentando uma pessoa e ele, de uma forma ou de outra, mesmo ele saindo daquela pessoa, ele queria matar. Eles queriam matar, destruir a vida de alguém. E o que eles pediram? Pediram para Jesus expulsarem eles. E eles entraram nos porcos e os porcos se precipitaram lá, né, embaixo. Diz assim, ó: pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então os demônios, de uma forma ou de outra, estavam querendo destruir a vida de alguém. Outro título que vamos ler, o capítulo 9 também, né? A cura de um paralítico em Cafarnaum. Como é um milagre, então marquei de verde. Versículo 2 diz assim, ó: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Por isso que eu marquei os 2 versículos de verde, porque é onde se encontra o milagre. Esse título não marquei. Marquei esse aqui, ó: Jesus come com pecadores. Marquei o título. Versículo 26, 12, diz assim, ó: mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 13, ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E o interessante é que aqui nem fala que está escrito no Antigo Testamento, mas de fato está escrito no Antigo Testamento. Eu pesquisei e eu encontrei aqui, ó, Oséias 6:6. A gente vai ver que é a mesma frase: misericórdia quero e não holocausto. Oséias 6:6. Aqui é Oséias, capítulo 6, o versículo é o 6, diz assim, ó: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Jesus, quando falou aquela frase lá, ele tirou desse livro de Oséias, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Vamos voltar lá. Aqui eu não marquei esse título do jejum, mas marquei 2 versículos aqui, ó. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E hoje tem a importância muito grande, irmãos, da gente também fazer jejum, certo? Aqui mais embaixo diz assim, ó: a cura de uma mulher enferma. Então, mais um milagre, então marquei de verde. Aqui o versículo 21. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E o milagre acontece aqui no versículo 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Aqui, a ressurreição da filha de Jairo. Então, mais um milagre, né, de ressurreição. Versículo 24 diz assim, ó: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Aqui a gente encontra algo muito interessante, porque aqui está falando que Jesus, ele comparou várias situações de pessoas que estavam mortas, mas ele comparava como que um sono, que a pessoa estava dormindo.
Sabemos que Deus tem poder para ressuscitar qualquer pessoa, certo? Então, Deus, ele olha para uma pessoa que está morta como uma pessoa que está dormindo. Porque em qualquer momento, se ele quiser despertar alguém que está morto, ele pode fazer isso. Ele tem poder para isso. Então, aqui, interessante, dorme, né? Não é somente esse versículo que fala de dorme. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se deles. Aqui em João 11:11 também encontra isso, ó. Vamos dar uma olhadinha lá. Que é o João capítulo 11, versículo 11, diz assim, ó. Aqui é a situação da morte de Lázaro, certo? Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus ele compara a morte como um sono. E vamos ler mais um versículo aqui também que fala. Daniel 12:2. Que é o Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, todas as pessoas que estão na sepultura estão como se estivessem dormindo. E outra, uma pessoa quando morre, ela não vai direto para o céu, e uma pessoa quando morre, mesmo se ela for ruim, muito ruim, ela não vai direto para o inferno, ela vai para o pó. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, só vão ressuscitar, só vão receber a recompensa só quando Jesus voltar. Mas todos quem morreu, estão na sepultura, se tornaram pó. Certo? Então vamos voltar lá de novo para Mateus. Então aqui versículo 25 diz assim, ó. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então é isso aí, aqui acontece o milagre. Aqui a cura de 2 cegos. Mais um milagre, então marquei de verde. Vamos ver o que é que se encontra aqui. Na outra página. Aqui se encontra os 2 versículos que falam do milagre. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se segundo conforme a vossa fé. E abriu-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E aqui, mais um milagre. Diz assim: a cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. E expeliu o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. E para finalizar o último título, diz assim, ó, Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores. Aqui diz assim, versículo 36. Vendo ele a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu marquei de vermelho, porque é como se Deus estivesse falando conosco. Jesus estivesse falando diretamente conosco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que é isso que a gente tem que orar a Deus, irmãos. Se queremos que Jesus volte, nós temos que fazer o trabalho da pregação do Evangelho e também rogar a Deus para que apareçam mais pessoas que estejam dispostos a pregar o Evangelho para que Jesus possa voltar logo. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.